E está chegando na sua tela mais um episódio de O Que Não Fazer em Vendas, o seu podcast semanal sobre vendas aqui da Vesa TV. E mais uma vez aqui ao meu lado, Luiz Schmidt. Tamo junto na parada mais uma vez, graças a Deus. Que legal tá aqui, Hugo. Não é? Obrigado, cara. Obrigado por... Quantos episódios já fizemos? Meu Deus, muita coisa. É que eu fui proibido pela produção de falar de duas coisas, de falar de número de episódio e data que eles vão no ar. Você sabe que a gente grava. Mas assim, já passamos dos 80. Já passamos dos 80. Eu não vou falar qual o número, porque eu tomo bronca na minha produção quando eu faço isso, mas já passamos dos 80, né, Luiz? 80 episódios juntos, cara. Muita história, muito conteúdo, muita coisa que você pode aproveitar também para divulgar e para usar esse material com o teu time, cara. É exatamente, é por isso que assim, não só por ver aqui em vesatv.com.br os episódios de O Que Não Fazer em Vendas, que são exibidos às terças-feiras, às 21h30, com algumas reprises, mas olha, enquanto você está assistindo a gente, já pega teu celular e vai lá no Instagram e vai lá e digita O Que Não Fazer em Vendas, tudo junto, né? Tudo junto ali, O Que Não Fazer em Vendas, e começa a seguir a gente no Instagram. Porque olha só, nós estamos num pique bem intenso de pegar os recortes desses 80 e tantos episódios e colocar os melhores trechos para você lá. Claro que lá você também acha o link para assistir os últimos episódios direto no canal de YouTube da Vesa e também acha as redes sociais que nós iremos falar aqui, redes sociais de Luiz Schmidt. Luiz com Z, Luiz Schmidt. Schmidt é SCHIMITD. É simples, é fácil. Colocou lá, na lupinha, vai aparecer a minha fotinho lá. No LinkedIn também, estamos lá. Lá como Luiz Lopes, mas Luiz Schmidt você vai achar. E no TikTok também, tô lá. TikTok no Luiz Schmidt. Tem dancinha no TikTok? TikTok... Depende, se você for lá, você confere. Ficou curioso com a dancinha? Vai lá e vê se tem. Vai lá e vê se tem. Muito bom, e você me acha como Hugo Palestrando no Instagram, Hugo Palestrando no LinkedIn. No LinkedIn talvez você procure como Hugo Santos. É que Hugo Santos, por mais que Hugo não seja um nome tão comum, Santos, metade do Brasil é primo, né? Então você vai achar alguns homônimos meus lá. Por isso que o Palestrando pode ser um diferencial. E no TikTok também, ali com os conteúdos em Hugo Palestrando lá também, certo, Luiz? É isso, estamos juntos de novo do mesmo lado da bancada. Então, isso quer dizer o quê? Que temos um convidado ilustre à nossa frente. Vamos falar sobre isso. Olha só. Em pleno 2025, a gente sabe que ainda é um desafio para as empresas adotarem as estratégias de e-commerce, né? Efetivamente implantar e-commerce de forma prudente. São muitas as empresas que têm produtos, que têm outras formas ali, né? Que estão no mundo offline, têm seus produtos e que ainda olham para esse mundo digital, das vendas digitais, das vendas por e-commerce, das vendas online com um pouco de desconfiança. Ou porque elas já tentaram alguma ação e não deu certo, ou porque eles acham que é difícil demais implantar, ou porque eles acham que não tem que dedicar esforço para isso. E hoje, legal, nós viemos aqui para desfazer alguns mitos, para trazer informação com uma pessoa que é incrível. Olha só, ele, para você ter uma ideia, né? Ele vem do mercado de origem dele, é um mercado de tecnologia, né? Um cara técnico por base, né? Mas tem uma visão muito apurada sobre negócios, sobre desenvolvimento. Na verdade, é um dos caras que eu conheço, que eu tive a oportunidade de conhecer, que melhor tem uma visão estratégica sobre negócios e construção de negócios, né? Exato. Pai da Bia, com uma coisa mais fofa do mundo, a Bia. Olha só, ele é fundador da VegPet, e-commerce da sua marca Bicho Green, que oferece ração sem proteína animal para cães e gatos. É fundador e educador na EuCommerce, sua escola de negócios digitais. Senhoras e senhores, com vocês, Vitor Ramos. Aê! Que prazer, hein? Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu pelo convite, pela oportunidade. Imagina, cara. Sabe que faz um tempo que a gente putz, cara, a gente podia trazer o Vitor aqui. Cara, a gente podia trazer o Vitor aqui. E a gente, normalmente aqui, a gente fala com os negócios B2B, de tecnologia, de serviços. E por que a gente traz o e-commerce agora, né? É claro que há uma discussão que precisa ser feita, mas até chegamos nesse momento de falar, legal, agora a gente está num ponto de falar que o cara B2B também pode, ou não pode. Você que vai dizer pra gente. É por isso que a gente resolveu trazer aqui você para nos ajudar nesse sentido e ajudar o pessoal que nos assiste
Em que momento que ele pode tomar essa decisão? Como que é, o que ele tem que ter de estrutura? Qual é o pensamento? Como que ele tem que estruturar os negócios, a venda, a oferta, a jornada do cliente? Enfim, tem um monte de coisa para a gente falar. O tempo a gente sabe que passa muito rápido e hoje eu acho que vai passar mais rápido do que nunca. Traz uns caras com conhecimento e ele tem. E ele tem uns cursos de várias horas. Não, tem que botar tudo em 1 hora aqui. Não dá. Mas assim, cara, a gente se conhece há pelo menos uns 8, 9 anos, mais ou menos. E a gente se gosta de graça, isso é legal. A gente tá junto e vê, é mó barato. Mas quem que é o Vitor na fila do pão? Olha aí, hein? Bom, Luiz, primeiro, obrigado, Hugo, obrigado, Luiz. Eu comecei nessa parte mais profissional, vou puxar para esse lado primeiro, trabalhando em empresa de tecnologia. Então, desde o começo eu queria trabalhar numa multinacional, aí passei na TOTUS, no programa de estágio, depois da TOTUS eu trabalhei na BASF, na Ericsson, fui para a IBM, fui para a Dynatrace, fiz um treininho nos Estados Unidos, então foram 10 anos aí de corporativo. Depois, nesse período, eu comecei a empreender. E aí eu montei uma startup de compra e venda de automóvel chamada Simbu, que a gente fez em 2013, e aí operou bem pouco tempo e acabou deixando esse projeto de lado, e foi aí que surgiu a VegPet, que é um projeto, né, um e-commerce, é hoje uma distribuidora, tem marca própria de produto saudável e ecológico para pet. Então, assim, nessa parte de profissional, o que tem de característica? Eu sempre fui muito inquieto, sempre fui uma pessoa que vou atrás das coisas que eu quero, vou atrás do conhecimento, e consegui, depois desse período todo, criar as empresas, fazer meus MVPs ali, que é o mínimo produto viável, e na VegPet já construí mais 10 anos de empreendedorismo. Então, são 10 de corporativo, 10 empreendendo. Captei investimento pela Bossa Nova, que hoje acho que é o principal fundo de startups, para lançar a marca da Bicho Green. E tô nessa já desde 2014. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa parte de autoconhecimento, de rotina, disciplina. Isso também não é desde sempre, assim, foi mais depois da construção do negócio, assim, que eu vim desenvolvendo. Então, também presto muita atenção nessa parte do yoga, meditação. Tem um lado, né, mais introspectivo e tem um lado também da energia, da realização, da ousadia. Então, eu vou tentando equilibrar todas essas frentes aí. Seja empreendendo, seja na paternidade agora, que tenho 2 anos a minha filha. E tá muito incrível tudo isso. Achei que complementou muito essa jornada toda. E é isso, assim, dessa fundamentação. E aí criei o e-commerce com o objetivo de devolver o que eu aprendi nesses anos. Porque eu vi muito canal no YouTube, muito conteúdo de pessoas que é legítimo que elas falem de e-commerce, de negócios, mas elas não vivem o bastidor. E aí isso para mim é muito sensível quando eu vou consumir conteúdo. Eu quero ver conteúdo de pessoas que elas vivam aquilo que elas estão falando. Que é o walk the talk ali. Você fala, você faz. Então, quando tem queda de venda, eu apresento queda de venda. Quando tem perrengue, eu mostro perrengue. Quando tem sucesso e vitória, eu também mostro sucesso e vitória. Porque a vida empreendedora, vocês também sabem muito bem, ela é cheia de altos e baixos. E a internet é a terra só dos altos. E ninguém mostra os baixos. Mas eu mostro os baixos. E aí eu gosto de trazer essa pegada, assim, da realidade ali, do dia a dia do empresário. Boa. Não, e assim, com certeza você... E todas as rodas que a gente está e as pessoas lembram de você, elas lembram muito por essa seriedade. Acho que essa seriedade de tanto mostrar a vida... Mostrar a vida como ela não é uma questão de mostrar só as durezas, mas deixar claro quais são os envolvimentos e quais são os esforços para a coisa sair ali na frente, né? E o quanto você é muito menos apegado às ideias e muito mais apegado à execução das ideias. Sim. Né? Então, esse é um lema da tua vida. Vi uma palestra tua recentemente, num evento da Incandescente, RD e da TOTUS, né? Então, foi muito... E toda vez que você fala, fica muito claro nisso, né? Então, assim, acho que a primeira questão é... Só essa pergunta já daria um tempão, mas você falou ali, né, da tua jornada, mas são 11 anos de VegPet, né? Que é uma história incrível, que é uma história muito bacana, que é uma fundamentação muito boa de tudo que você entrega, como você trouxe. Mas conta um pouco pra gente ali, hoje, quando você resume, ou quando você passa na peneira ali, quais são as grandes lições que esses 11 anos de empreendedorismo com VegPet, depois com produtos marca própria, eles te trazem para essa tua jornada no e-commerce? A VegPet a gente criou a partir de uma necessidade pessoal minha ali. Eu sou vegetariano, já tem bastante tempo, então confunde, né, valores de pessoa e o valor da empresa. E aí comecei a trazer as rações,
comecei a fazer as comercializações de uma forma muito simples, muito embrionária. Então, para a galera que quer montar um e-commerce e acha que precisa começar já com a melhor plataforma, com a melhor estrutura, às vezes não. Você vai começar com os recursos que você tem disponíveis. E a gente começou fazendo essas vendas e ali já tem um aprendizado, que é isso, que faz um link com o que você trouxe atrás. Não basta você saber, não basta você fazer aquilo que você sabe, você tem que fazer aquilo que sabe e ainda alcançar resultado com isso. Isso aí. Porque às vezes a gente fica só no mental, porque é desconfortável você agir na realidade e lidar com a frustração de não alcançar os objetivos e resultados. Sim. Isso é o comportamento humano, que a gente vai precisar vencer. Então a primeira lição é essa, a gente faz o melhor que a gente puder com os recursos que a gente tem atualmente. Aí até um outro gancho que é legal de falar, porque às vezes também a gente fica projetando uma versão perfeita futura. E aí eu vi um vídeo também de uma pessoa falando algo que eu achei incrível, assim, ele falou, se você não faz o seu melhor com as condições atuais, quem que diz que quando as situações forem melhores, você vai dar o seu melhor? Exato, Boa, verdade. Exato. Então acho que esse é um aprendizado que hoje eu tenho clareza, depois de 11 anos, que foi mais ou menos o que a gente fez de forma intuitiva lá atrás, que é fazer o melhor com o que a gente tem disponível. E o melhor foi bom, porque a gente lançou em 2014, aí 2015 a gente bateu 400 mil de faturamento, 2016 a gente triplicou para 1 milhão e 200. E eu era mais novo também, eu ficava bastante empolgado de bater 1 milhão de faturamento, tem toda a vaidade natural do momento, revista, reconhecimento. Mas também foi um momento em que a gente criou uma tese de captação de investimento para a gente lançar a nossa marca própria. E aqui também tem um aprendizado legal para quem está nesse mundo de negócios e eventualmente até vai buscar uma captação de investimento, que é o alinhamento das visões ali do empreendedor, do investidor, como que o investidor espera receber esse retorno desse investimento em múltiplas vezes daquilo que ele colocou, como que o empreendedor precisa estar bem protegido porque ele tem um único negócio e o investidor ele tem um portfólio de empresas. Então o investidor ele quer que os empreendedores tomem o máximo de risco, porque ele já sabe que algumas vão quebrar e as que não quebrarem vão cobrir todo o investimento do portfólio. Sim. Já o empreendedor não, às vezes é o projeto da vida dele. Então qual que é a lição, talvez, a reflexão que a gente pode trazer para a mesa é como que você combina esse jogo de interesses? Qual é o jogo que você quer jogar para sua empresa? Você quer captar investimento para fazer múltiplos de crescimento e captar novas rodadas, é um jogo? Ou se você vai no bootstrapping, que é colocando seus próprios recursos na sua operação, crescendo de forma consistente, mas constante. Então eu comecei num jogo de captação e hoje eu estou num outro jogo, que é o esforço próprio, o reinvestimento, que é uma visão mais de longo prazo. Talvez a paternidade tenha me trazido um pouco disso, talvez o momento de vida. Então, assim, eu estou empreendendo para estender o máximo que eu conseguir ali. Não precisa ser uma coisa rápida, né? Depois, aí lições mais de vendas, é o tal do modelo de venda replicável e escalável que é tão importante da gente conhecer. E até hoje eu acho que eu não identifiquei isso tão claro na VegPet. Então também a gente prestar atenção da onde que vem os clientes, quais são as fontes de tráfego que a gente vai conseguir trazer, qual que é o LTV que aquele cliente deixa na base, né? Que são coisas mais técnicas que a gente troca. Então assim, claro que a gente tem um volume bacana, né? Perto de 3 milhões no ano de faturamento, mas se eu tivesse encontrado uma veia mais exponencial, talvez o projeto estaria algumas vezes maior do que está hoje. Não que esteja ruim, mas é um aprendizado. Sim. Que às vezes você tem uma boa ideia, uma boa execução, mas você não tem um mercado que está tão preparado ainda para aquele produto que você está trazendo, né? Quantas empresas não lançam algo que está à frente do mercado e às vezes não consegue, aí vem um outro depois e ocupa aquele espaço, né? Então tem uma dinâmica ali. Então, para a galera que quer ir para o e-commerce, será que os mercados, os produtos estão preparados? Tem essa demanda? A gente consegue mensurar tudo isso no digital, né? Então também tem um aprendizado ali. E acho que um final, assim, é o jogo da paciência, da resiliência, da métrica, da governança. Então isso também é outra questão. Você tá bem gerenciado ali dos seus números, dessa transparência das relações, seja com o investidor, seja com o sócio, seja com as pessoas que trabalham com você. Isso é bem importante também para o dia a dia do negócio. Muito bom. Então, e assim, o nosso público, na maioria, é B2B, uma boa parte serviços, e ele está buscando uma outra fonte. Uma fonte que dê para ele, talvez, a escala que ele não consegue no serviço. Para quem está começando, e não é uma venda simples de um produto que ele não conhece, qual seria o primeiro passo para esse cara que está lá pensando em como é que ele vai escalar o negócio dele? Que conselho que você dá para esse cara começando agora? Pensando em serviço.
pensando em serviço num primeiro momento, mas ele pode também entender que, cara, eu posso colocar um produto para agregar um serviço. Eu posso usar isso como uma segunda fonte de entrada de recurso para o meu negócio. E aí é claro que a gente vai chegar em um momento que a gente vai desdobrar e falar assim, talvez esse seja um negócio principal que você tem que direcionar um esforço próprio, uma spin-off do seu negócio. Mas o cara que está pensando agora, ele faz serviço, ele quer escalar. Que conselho que você daria para ele? O serviço, ele naturalmente ele tem um desafio de escala que é a entrega da mão de obra. Sim. Diferente de produto, que vai ter uma produção, o serviço você necessariamente tem uma entrega de pessoas. E o que eu escuto muito as pessoas de serviço reclamando da mão de obra, que é difícil de treinar, que é difícil de padronizar a entrega, e a galera de produto também reclamando que às vezes é difícil de você controlar preço, tem inflação de matéria-prima, então todos os negócios têm seus desafios. Uma escala de serviço, Luiz, eu penso que é uma estratégia de marketing digital, assim, inicial. Então passa pela parte de pesquisa de palavra-chave, tendências de busca, a pessoa tem um bom posicionamento de rede social, régua de automação, tem essa lição de casa básica, assim, para ela fazer. E aí tem uma landing page, dessa landing page tem alguma forma de atrair esse lead, qualificar. Então pensar também em toda essa parte de funil, que eu imagino que vocês, né, já devam ter trazido assim, em alguns momentos. E eu quero trazer uma provocação que às vezes eu estou realizando um serviço, mas tem todo o entorno que eu não estou explorando. E uma parte do que você falou, que realmente você vende um produto, mas tudo que está no entorno, dentro dessa negociação, pode ser algo a ser explorado. Então eu faço uma realização de um serviço, mas junto desse serviço eu vendo um equipamento. Junto desse serviço, eu também conecto, às vezes, você com um fornecedor. Então, eu acabo me tornando um hub de produtos durante a execução do serviço. Talvez esse questionamento que eu quero abrir na mente deles é isso. Você realiza um serviço, mas para esse serviço ser realizado, será que não tem fornecedores que você poderia criar uma plataforma para vender esses produtos e aproveitar todo o dinheiro que está na mesa? Sim. É sobre esse ponto de vista, sabe? E aí, olhando isso, cara, eu tive essa sacada. Como é que eu posso começar para colocar essa ideia no ar? A primeira coisa que a gente pode pensar é que todo negócio ele precisa de uma camada de distribuição, né? Então, o serviço ele vai ter uma carteira de cliente e aí ele pode ver o que tem sinergia para trazer produto. A forma de começar mais simples e com o menor custo possível é ele fazer uma oferta pelo próprio WhatsApp. Às vezes você consegue cadastrar produto, até mesmo um catálogo de serviço dá para cadastrar. Não precisa necessariamente partir para uma plataforma de e-commerce que você vai fazer os cadastros e tem banners. Então, é colocar a oferta para a pessoa e saber se tem aderência. Eu penso que qualquer ideia que a gente tem que tentar validar minimamente com aquela amostragem que a gente já tem na mão. Que eles falam que as maçãs que ficam mais embaixo da árvore, antes de ir lá para cima, tentar pegar as maçãs que estão mais para cima. Entendi. Então eu pensaria, se eu tenho algum serviço, teria que tentar pensar um exemplo de prestação, sei lá, uma agência. Vamos pensar uma agência de marketing digital, certo, que ela presta serviço. E dentro dessa estrutura de serviço, vamos supor que eles tenham desenvolvido um produto que seja um dashboard ou algum produto que ajude nessa leitura de dados, nessas análises todas. Como que eles podem começar a desenvolver uma estratégia de comercialização online? Já tem as estruturas de campanha, já tem as estruturas de relacionamento, e aí você pega essas pessoas e coloca uma landing page, coloca uma oferta, testa a headline. Acho que é muito parecido na minha visão, assim, né? Você fazer uma oferta de serviço, você vai fazer a mesma estrutura para fazer a oferta de produto. Agora, se a agência fosse começar a comercializar produto físico, aí eu acho que teria que partir para um catálogo mesmo e fazer as primeiras ofertas, assim. Entendi. Porque e-commerce, quando a gente fala de e-commerce, é um desafio pensar e-commerce de serviço, assim. Dá para fazer, dá para colocar, mas não é tão comum, assim, é mais de produto mesmo. E tem uma coisa que eu vejo, umas semanas atrás eu tive num evento que chama Superbots Experience, que é da Mobile Time, né? Inclusive o Fernando Paiva, um abraço para você, um grande cara e tal, ele tem um portal que chama Mobile Time, muitas pesquisas legais, e um dos painéis e tinha gente de banco, tinha gente de operadora de saúde, tinha gente de consultoria que falava assim, super app, múltiplos apps ou appless, né? O que é melhor para minha operação? Lógico, teve banco que criou um super app e embarcou chat dentro dele, mas tinha do outro lado a galera falando assim, não, cara, para validar o negócio, para validar o processo, vai sem app. Vai para chat, vai para WhatsApp, vai no conversacional, e ali
Desse conversacional, você vai validando a oferta, a interação, os problemas, no caso deles, né, os problemas que você resolve e tudo mais. E eu percebo que nessa tua fala, que, igual você falou, né, pô, vamos começar pelo WhatsApp mesmo. Tem aquela base do startupeiro que tem que se apaixonar pelo MVP ali, que começa pelo MVP, primeiro vai validar modelo de negócio antes de pensar na estrutura. Tem um pouco desse pensamento aí? Sim, sempre, Hugo. Porque quando eu montei a outra startup, a gente fez justamente o oposto da VegPet, que a gente colocou R$70 mil para desenvolver uma plataforma, para fazer toda a construção e depois viu que não tinha demanda. Nossa. Então, não vai, esse caminho oposto, que é o que muitos fazem, sabe? Pode ser que dê certo, mas é exceção. Então, acho que é melhor testar com aquilo que tenha. Então, seja um WhatsApp, seja uma landing page, seja um tráfego para direcionar para uma oferta. Porque a plataforma ou a ferramenta, ela vai ajudar aquilo que já tem aderência. Mas para você descobrir o que tem aderência, é outro caminho, né? Você não precisa da tecnologia, você não precisa... A não ser que você tenha uma solução de tecnologia, aí é outro jogo, né? Ok. Mas para testar, assim, né? Aí até, sei lá, pegar uma empresa de limpeza, vamos supor que ela faz uma prestação de serviço e quer vender os produtos que ela utiliza nessa prestação de serviço. Também enrolaria, dá para fazer, assim. E aí nessa mesma lógica, sabe? Monta um catálogo, oferta lá, vê... começou a sair? Monta uma plataforma, põe no marketplace, sabe? Os produtos, pega os que mais vendem, vai no Mercado Livre, vai numa Shopee, numa Amazon. A gente pode até falar, Shopee, Mercado Livre hoje são os principais, assim. Shopee, Mercado Livre e Amazon, cara, tem muita demanda, assim. Então, são canais, se a gente pensar, né? Você tem um produto, você tem uma oferta e você tem um canal. O canal não precisa ser um e-commerce, uma loja própria, né? Pode ser um canal parceiro, um marketplace, algum outro lugar para você só validar, porque também tem muita concorrência, cara. Às vezes você bota um produto lá e já tem produto sendo vendido mais barato, ou você consegue um espaço, aí vem um novo entrante, ou vem um da própria China já que vem no teu mercado. Então, eu acho que quanto mais rápido conseguir validar a oferta, melhor. Tem um amigo que trouxe ele, que eu até brinquei com ele, lembra do Denis Leonardo? Sim. Ele tem uma frase dele que eu adoro, cara, que ele fala assim, que não foram só nossas mães que tiveram filhos inteligentes. Outras mães também têm filhos inteligentes. Tive uma ideia, que aqui, ó, uma ideia disruptiva e tal. Aí você olha a ideia do camarada, e é muito ruim pra gente, que pra você também, e vamos daqui a pouco chegar nas tuas consultorias, tudo mais que você faz nessa área, é muito ruim pra gente dar notícia ruim. Não é? Porque quem tem... Vê, vamos pensar assim, fazem mais de 15 anos do grande boom das startups? Acho que não. Não, uns 10 anos. Pode pôr uns 15, sim. Uns 15 anos, né? Que começou a se falar. Até hoje ainda tem gente que se apega absurdamente numa ideia que ele não fez um mínimo esforço ainda de validação e chega para conversar com a gente sobre essa ideia. A gente ainda tem esse panorama, Vitor? Total. Eu fiz uma reunião... Tem acho que umas 2 semanas, que era um cliente de consultoria. Só que ele queria saber qual era o caminho que ele ia seguir. Então o cenário era, apareceu para ele uma oportunidade de negócio de comprar um e-commerce de um determinado produto. Acho que pode falar, não tem problema, era um produto de acrílico. Então era um organizador de acrílico. No passado, essa empresa faturou bem, tinha um bom posicionamento. E aí, essa pessoa ela tem uma empresa em um outro segmento e apareceu para ele essa oportunidade. Aí, quando eu fui conversar, a primeira pergunta, eu falei, tem alguma sinergia do teu negócio atual com o que você está querendo trazer? Ele, não, é só uma oportunidade. Aí eu fui destrinchando com ele, eu falei, olha, legal, existe oportunidade. Mas é um produto meio comoditizado. Um organizador de acrílico não é algo que você não vai ter um monte de produtos similares na Shopee ou numa Amazon, muito mais interessantes, com uma qualidade superior e um preço bem baixo, porque essa importação permite isso. Aí eu fui mostrando para ele, você já fez as contas, por exemplo, de uma margem de contribuição que você vai ter nesse produto? Porque o e-commerce, ele tem meio que um padrão. Você vai ter um valor de imposto, um valor de embalagem, um valor do meio de pagamento, um valor do tráfego pago. E aí quando você começa a planilhar, você mais ou menos sabe se vai deixar dinheiro no seu bolso ou não. Então, a gente que já vive o dia a dia, se você falar, eu pago, sei lá, R$10 nessa caneca e vendo ela por 20, você multiplica por 2, eu já sei mais ou menos quanto que vai sobrar. E aí fui ajudando ele e trazendo números e evidências, e ele foi percebendo que, cara, é um negócio que não era uma das melhores oportunidades. E aí também tinha um passivo tributário. Eu falei, mas tem um passivo tributário, por que você está querendo trazer? Aí eu fiquei meio achando estranho, sabe? Então, respondendo, né?
você vê que às vezes as oportunidades elas vêm travestidas de uma sedução, uma oportunidade. Sim. Quando você coloca um pouquinho de uma camada estratégica, um pouquinho de número, aí você percebe que não tem viabilidade financeira. E eu acho, Hugão, que passada essa ideia, tudo bem, validar a ideia é importante, ter oferta é importante, mas tem que fechar a conta no financeiro. E a gente tem muita dificuldade, brasileiro, de uma forma geral, em olhar os números. Então, no meu canal lá, direto fala, pô, adorei o teu vídeo sobre DRE, mas acho muito complexo. Aí eu falo, gente, o mínimo de linguagem para você saber se tem um potencial de lucro, quanto tempo você vai ter o ponto de equilíbrio, quanto que você vai ter o payback. Cara, senão você nem começa, sabe? Você pode até no esforço, mas as chances são de que você ou vai demorar muito, ou vai lateralizar a sua operação. Então, pô, se você vai colocar energia, coloca em coisas que têm um maior potencial, assim. Testa rápido e valida essa parte financeira, sabe? É importantíssimo. E o cara acabou de estar assistindo a gente, ele teve a ideia. Legal, então vamos fazer o seguinte, começar a vender produto. Ótimo, beleza, o serviço vai continuar, mas eu vou criar uma linha só para vender produto. E aí agora ele está pensando, legal, vou pegar o acrílico ou vou pegar algum produto para começar a vender. Quando a gente, como consumidor, a gente olha, eu sou impactado com muitas coisas que são produtos de utilidade básica e tudo mais. Eu fico pensando, cara, esse cara teve um esforço para chegar até mim aqui e tal. O cara que vai começar, quais os principais erros que a pessoa comete ao tentar catar um produto para vender? Quais os principais erros que as pessoas cometem? O básico é não olhar o marketplace, sabe? A pessoa tem um produto que ela vai vender a R$100. Aí ela paga para o fornecedor talvez, sei lá, uns R$50 no produto. Fazer a mesma lógica, R$50. Aí ela vai no Mercado Livre e vê que tem gente vendendo a 50. Então ela vai pagar para o fornecedor o valor que tem gente vendendo para o consumidor final. Porque é curioso, Luiz, porque às vezes a pessoa ela quer encaixar a visão dela, ela quer falar, não, vai dar certo, é uma boa ideia. E aí você fala, não, você está apaixonado, você não está enxergando. Então assim, não olhar o preço é um erro clássico, assim. Achar que tem algum diferencial especial porque tem, sei lá, uma grafia. Não tem. O consumidor, ele não dá para falar que... Não tô cravando regra, né? Mas vai ser muito mais difícil a vida da pessoa. Esse é um clássico. O outro clássico é colocar uma grana gigante para desenvolver um projeto. Hoje você tem plataformas acessíveis. Hoje você, por exemplo, em vez de pagar 60, 70 mil numa agência para desenvolver o projeto, pô, você tem que ter grana para colocar em tráfego, para testar. Então, assim, a gente também cai nessas... vamos dizer assim, prestações de serviço, que você vai colocar quase todo o seu orçamento para criar a plataforma, sendo que você não considerou que você tem que levar as pessoas até ela. Então também é um outro erro, assim, grotesco, sabe? A gente fala que montar uma loja é como se você tivesse um e-commerce abrindo uma loja no pior bairro da sua cidade, numa rua sem saída. Você pode ter uma casa linda lá, mas as pessoas não sabem que a sua casa é linda. Você pode ter a melhor oferta, as pessoas não sabem. Você precisa pagar com tráfego, influenciador, do que seja, para chegar. Então, assim, não fazer pesquisa de preço, dimensionar mal o orçamento, só esses dois, assim, já evita um monte de erro que eu pego lá, seja em consultoria, vídeo. Você trouxe a questão de quem faz serviço. Eu fico pensando muito assim, da empresa de produto. Ela já vende no offline, né? Ela já vende, tem a sua rede de vendedores. E o diretor comercial, o gerente comercial. Ou mesmo o diredono fala assim, pô, precisamos ter um canal online de vendas também, porque isso que a gente vende para a nossa carteira de clientes, a gente precisa vender isso no e-commerce também. É mais fácil para eles resolver esses problemas clássicos que você trouxe ou é mais difícil para eles? É uma primeira pergunta. A segunda pergunta, assim, é certo ele colocar parte do lucro da operação offline dele para bancar a operação online ou como é que você sugeriria fazer isso de uma forma prudente? Só pensando nessa parte, você tem uma operação offline, quer fazer um online, eu acho que é mais fácil do que começar do zero. Porque já tem volume de venda, já tem uma negociação melhor com o fornecedor, pressuponha que tem uma margem mais interessante. Então esse é um ponto favorável. Outro ponto favorável para quem tem off, que é para o on. Você pode mostrar a tua loja offline. Então traz autoridade, credibilidade, coisa que quem está começando não vai conseguir. Então você tem outro diferencial competitivo. E aí qual que é a lição de casa? Acho que segue mais ou menos nessa linha do erro, a gente pode pensar o que seria
o oposto, o que seria indicado para começar do jeito certo, assim, uma operação digital? Você vai pegar seus produtos, vai fazer pesquisa de preço, vai planilhar lá para colocar as margens todas que você vai ter que colocar. Então, frete, meio de pagamento, impostos, quanto que vai sobrar de margem de contribuição. Se você vai ser simples, nacional, lucro real, provavelmente vai ser real, dificilmente vai para o presumido, né? Mas pode ser que você tenha uma margem de lucro diferenciada e vai para o presumido. E aí você vai olhar dentro do teu portfólio offline quais são os produtos com maior chance. Eu acho que começar com toda a grade, profundidade no horizontal e na vertical, eu acho que é furado. Você tem que pegar aqueles que tendem a ter um melhor giro ou que você tem uma melhor negociação com o seu fornecedor. E aí você monta, coloca inicialmente no marketplace, depois numa loja própria, é o jeito que você vai subir. Aí, nessa linha, vou pegar minha lucratividade do digital, do off para pagar o digital. Aí eu acho que vai de como você modela a tua empresa. Tem empresas que é ok pegar uma parte do lucro de uma unidade de negócio e reinvestir em outra, e tem empresa que fala que cada uma tem que andar sozinha. No off, poucas coisas vão ter sinergia com o on. Então, por exemplo, às vezes a pessoa também pensa, eu estou aqui na minha loja offline, eu vou começar a vender online, é tranquilo. Eu vou só ter uma pessoa que vai levar nos correios. Não, não é tranquilo. Você vai ter que ter atendimento, você tem a logística, você tem pick and packing, você tem devolução. Então, assim, você está montando uma empresa. Então, já tem que ter a dimensão correta, sabe? Porque não é só colocar o anúncio que eu vou vender. Então, tem que... Porque, às vezes, o on pode até atrapalhar o off. Aí, sistemas. Como é que você vai centralizar esse estoque? Comprou no online, tem que dar baixa no offline, porque senão a pessoa compra no off, e aí você vendeu no on, não contabilizou, aí você vende sem estoque, aí o marketplace vem, pum, te dá penalidade, aí você fica uma semana de gancho, teu anúncio vai lá pra baixo, a venda despenca. Cara, é sensível. Parece, sabe o quê? Quando eu fui comprar piso pra minha casa. Lá, assim, não comprei online, eu tava lá, mas ela consultava uma plataforma falando assim, tem 20 metros na loja tal. Aí chegava lá, tinha 18. Porque enquanto ela estava fazendo aqui, a outra vendeu 22 pro outro. É a mesma coisa. O link entre o online e o offline tem que estar muito casadinho. Tem. Senão você não consegue entregar o produto pro cliente, cara. Tem. Mas eu vou dar uma dose de motivação pra galera. Por favor. Vamos lá, né? Vamos levantar o astral. Vamos levantar o Porque às vezes eu conheço operações com um produto só, uma meia, por exemplo, fatura milhões. Então, às vezes, se você acertar muito a mão num produto, você tem potencial de escala que talvez uma operação offline não te dê. Então, assim, não são só os desafios. Acho que é legal, quando eu falo, é para trazer consciência, assim. Não é fácil. Esquece essa ideia do, vou ganhar dinheiro enquanto todo mundo dorme, de um jeito simples, rápido, passo a passo, direto ao ponto. Isso aí conversa pra internet. Boa. Agora, a gente tá na internet, mas beleza. Mas existe um potencial de um ganho de escala muito desproporcional numa operação online versus uma off. Então, existe um ganho de escala muito desproporcional no e-commerce que o serviço talvez não proporcione também. Então, assim, tem coisas maravilhosas, mas às vezes você também achou o produto, escalou tua venda, tá voando. Cara, tem um monte de gente que tá monitorando os produtos mais vendidos. Daqui a pouco tem uma réplica do teu produto lá no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon. Então tem que ter um jogo ali para você equilibrar bem isso. Se você estiver bem, vendendo bastante, vamos tentar achar outros produtos. Trabalhar a marca própria, né? Não pode se acomodar nas operações, né? E aí, uma pergunta para quem... Legal, putz, fiquei com medo agora. Quero pensar um pouquinho. O mercado de afiliação ou dropshipping seria um bom teste, um bom caminho para começar? Eu detesto dropshipping, cara. Mas funciona, Luiz. Funciona, tem gente que ganha dinheiro. Qual que é a minha birra do drop? O drop feito da forma como ele é vendido, é mais fácil, você não tem estoque. Aí você cria uma landing page. Tem duas formas da gente comercializar principais. Ou você monta uma landing page de mega impulso, e aí você tem que trabalhar todos os gatilhos. Tipo um contador, essa oferta vai acabar, o meteoro tá chegando, compre agora, milhares de depoimentos falsos, sabe? Aquela pressão na pessoa para comprar a mangueira mágica que esguicha a 12 metros de distância, Sim. porque aí você tem que trazer a pessoa e fechar a venda. Só que eles não estão tão preocupados com o pós. Sim. Esse produto às vezes vai demorar 20 dias para chegar e essa informação ela tem que estar toda escondida no site. Então são modelos de negócios que você consegue extrair valor, mas eu não vejo como construção de valor de longo prazo. Concordo. Você pode ganhar dinheiro no curto. Pode, mas eu não vejo como uma empresa. E você pode começar ganhando dinheiro e depois construir um caminho. Pode. Agora, a afiliação eu já gosto muito. E a afiliação eu gosto muito desde montar um perfil no Instagram para dar dicas de achadinhos de decoração e colocar um link da Shopee, da Amazon, funciona super bem. Dicas de pet, funciona bem.
Tem uma galera que fala, mostra o comedouro, e são produtos interessantes, sabe? Da China, esses de Shopee, Temu, Shein, de roupa, cara, são produtos assim que você não encontra com a qualidade do Brasil e você fica com vontade de comprar. Sim. Então funciona bem. Aí qual que é o risco da afiliação? Não é fácil. É um trabalho que demanda bastante esforço de rede social. Tem que conhecer bem do marketing digital. Montar bons criativos, boas fotos, usar a inteligência artificial para ambientar a foto. Mas é um mercadão que eu gosto bastante. De afiliados. De afiliados. Particularmente eu gosto bastante também desse mercado. Eu estudei, um tempo atrás, eu estudei o método GPA do Caio Calderaro, mas era para fazer campanha em Google para impulsionamento do seu link de afiliado. Olha aí. E aí, basicamente, é porque todo mundo ia para a rede social e ele ensina a fazer campanha Google. E aí, por que eu fiz a validação? Eu falei, pô, esse negócio funciona. Porque eu vendi um curso de fuxico. Fuxico de fofoca, não? Não, fuxico. Sabe aquele de lã que você faz? Bonequinho de lã? Para fazer toalhas e tudo mais, os bonequinhos e tal. Cara, vendi um curso de fuxico. Vendi, sei lá, uns 4, 5. Eu falei, cara, esse negócio funciona. Caramba. Mas é uma métrica muito interessante, porque você tem que ter o valor do comissionamento que você recebe versus o custo por lead, tem que valer pelo menos numa escala que ele coloca lá, a cada 10 cliques e tal, e você tem que medir isso todo dia. Então, é altamente arriscado, porque é o seu cartão que está no jogo ali. Mas eu falei, cara, o mercado de afiliação é um mercado muito bom para quando você tem um tráfego direcionado, centralizado, você consegue controlar o tráfego. Tendo isso, é um baita no mercado. Mas eu te perguntei no sentido, às vezes eu quero validar um produto. Eu falo, pô, vamos testar. E aí eu vi que, cara, esse negócio deu muito certo. Eu posso continuar no mercado, ou eu posso falar, peraí, mas eu tenho uma indústria que vende um negócio parecido. Então eu posso também vender o meu. Porque não é um problema, né? Eu estou afiliado nele. Então, eu acho que valida muito essa ideia da afiliação como sendo também um mercado para teste. Maravilhosa, sim, a visão. E tem gente, por exemplo, no Drop, eles até ensinam assim, você nem precisaria do produto, você poderia anunciar um vídeo e eles medem a métrica de retenção do vídeo para saber se vale a pena trazer o produto e fazer a estrutura. Legal, então, isso é muito interessante. Assim. O tráfego, eu acho que é uma habilidade de vendas muito grande. Eu costumo falar, não sei o que vocês pensam, assim, toda empresa ela precisa de venda. Ponto. É o motor. É o coração da empresa. Se você não fatura, não adianta nada. Você pode ser o melhor gestor, não importa. E o que é a venda do digital? É tráfego pago. Então você tem que dominar ali tráfego. E o Google e o Face, cada um tem uma característica, né? O Google ele já traz uma demanda já mais estruturada e você vai ofertar. E o Face, o Meta, né? Que é o Facebook, Instagram, você vai gerar essa demanda. Então essas ideias de validar, cara, faz muito sentido, sabe? Muito mesmo. Não estava no nosso roteiro aqui. Quando o cara é bom, a gente pode fazer pergunta fora de roteiro também para ele. Então, mas eu começo a perceber que são várias disciplinas diferentes, certo? Que esse empresário, que esse executivo precisa ter. Para conseguir, então, isso pode estar nele, ele pode trazer pessoas em volta, mas quais são as principais disciplinas de soft skill mesmo, de hard skill, soft skill, que são necessárias para pôr de pé um negócio de e-commerce consistente? O que você olha, assim, nesse sentido, cara? Eu vejo dois movimentos, assim. Se pegar 5, 6 anos atrás, a gente sabia um poupouco de tudo, estudava tudo. Vocês são do marketing, aprendia, eu fazia a landing page, o tráfego, a otimização, integrar um Google Analytics, métrica. Então, cara, a gente passou, quem se formou ou estudou, bebeu dessa fonte lá atrás, aprendeu um pouco de tudo, e-mail, marketing, automação, e aí hoje meio que as pessoas não querem, né? Parece que eu vou só me especializar no tráfego, eu vou só me especializar na plataforma, eu vou só me especializar no Analytics, e eu acho que não funciona. Então, de habilidade, cara, para você rodar bem, primeiro uma habilidade boa de análise, de dados, métrica, tem que olhar número de visitas, taxa de conversão, número de clientes novos, recorrentes, LTV. Então você tem que ter uma leitura, não só do seu canal, você tem que saber da sua loja, do marketplace, se tem pessoas que compravam na sua loja e estão indo para o marketplace. Caraca. Então uma visão analítica, eu acho que tem que estar bem desenvolvida. No soft, eu acho que tem que ter uma fome infinita por aprendizado, né? Uma humildade de saber que as coisas vão modificando. E até trazendo para mim, que é um desafio, que quando você conhece bastante do mercado, você vai ficando um pouco mais chato com determinados tipos de conteúdo. Só que você não pode se fechar. Porque tudo bem que você tem uma bagagem, uma base boa, mas tem coisas novas acontecendo. Vem a inteligência artificial. Cara, não tem como você estar online sabendo como tudo está acontecendo. Então tem que ter essa curiosidade. E uma dica adicional, eu acho que a gente tem que estar em comunidade.
Porque eu estou conectado num mundo que você não vai conseguir acessar tudo que eu estou acessando. E vocês estão conectados num mundo que é impossível saber as ramificações e as conversas. A gente estava até falando no bastidor, né? Foi no evento, se conectou com uma pessoa que é amiga em comum. Cara, então é assim, quanto mais a gente está inserido numa comunidade, maiores as chances da gente pegar uma dica, um insight, né? Então, é um esforço meu também lá no e-commerce criar essa comunidade de pessoas. Sim. Então, tendo uma boa base analítica, tem que ter mas uma base técnica para pelo menos validar se as coisas estão sendo bem desenvolvidas e estruturadas, ou alguém de confiança. E, cara, é um business, né? Você tem que saber um pouquinho de contabilidade, de finanças, de pessoas. Assim, é um negócio. Eu acho que o varejo, eu posso estar falando bobagem aqui, mas a impressão que eu tenho é que é um dos modelos de negócios mais difíceis que tem para se trabalhar. E o e-commerce é um varejo digital, cara. Você tem uma complexidade de estoque, você tem uma complexidade de entrega, de armazenamento, de shelf life, né, data de validade, de produto. Quem importa, você tem oscilação macroeconômica que você não controla. Nem As fala. Tecnologia, é muita coisa assim, sabe? Mas é gostoso. Tem dois caminhos aqui, que eu acho que são dois... mas agora... Matheus, abre a geral, que ele quis dizer assim, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Depois que você passa a arrebentação, assim, vale a pena. Boa. Tem dois grandes caminhos. Um é o e-commerce, que eu gostaria que você falasse dessa tua experiência também na educação para empresários e empresários dessa área. Mas tem um assunto que eu sei também que é da sua especialidade, que é a inteligência artificial. Parece que as empresas, tem as empresas que agora já estão aplicando inteligência artificial de forma um pouco mais prudente nos seus negócios, mas tem aquela galera que acha que é uma varinha de condão ainda, que fala assim que se faça inteligência artificial nessa empresa e tudo será feito, né? No e-commerce, a inteligência artificial está sendo utilizada mais? São nos agentes de atendimento? É na análise de dados? Onde você percebe que o e-commerce mais está se apropriando das tecnologias de IA? Um pouquinho de tudo, Gão. A inteligência artificial, ela meio que tem 3 etapas, assim. Uma é você usá-la de uma forma para extrair informação. Então entra no chat GPT e sobe lá uma foto e pede para ambientar e melhorar a foto. Ou sobe uma planilha de dados do Analytics e pede para extrair alguma informação. Então você tem algumas formas. Você pode pegar uma reclamação do Reclame Aqui e pedir para fazer uma resposta mais interessante para o seu cliente. Então funciona bem. Aí as pessoas agora elas estão percebendo que dá para ir para um segundo estágio, que é você montar os agentes para que eles façam o trabalho e eles integrem, né, já nas ferramentas para você não precisar ficar colocando informação. E um outro caminho, até que a gente está falando, seria, que eu acho que é o mais interessante, é usar na sua operação e depois você pode virar um produto e comercializar, né? O Fazoli, o Bruno, ele tem feito essa trajetória e falado muito sobre isso, que é começar como usuário, criar uma camada de integrações e automações e depois comercializar. E no e-commerce, eu uso em várias coisas, assim, eu uso para reestilizar a foto, eu uso para analisar dados, eu uso para me ajudar a fazer relatório, eu uso para fazer e-mail marketing, eu uso para fazer automação de campanha. Então, é uma bolha ainda. A gente acha que está todo mundo usando e não tá. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, tem que tomar cuidado também porque ela não resolve tudo. Ela não vai falar que não sabe uma informação, ela vai te responder. Você tem que saber, você tem que ter conhecimento para validar se aquilo faz sentido ou não, porque senão a gente pode fazer muita besteira, sabe? Sim. Recentemente estava lendo que um casal espanhol, e aí, o sonho deles era viajar, se não me engano, para Porto Rico. E eles foram na inteligência artificial e falaram assim, precisa de visto? Aí a inteligência falou, não precisa de visto. Ah, cara, compraram passagem, compraram o pacote, tão bonitinho, mala nas costas, foram embarcar, passaporte, visto, por favor. Não tem visto. Não tem visto, não vai embarcar. Aí uma foto da moça, do casal, chorando pra caramba, era o sonho dela, era visitar tal lugar, porque confiou piamente numa informação de inteligência artificial e não rodou. Então, assim, tem um palestrante amigo também, que é o Arthur Igreja, ele fala que tecnologia do futuro, a frase tecnologia do futuro é erro de português. Né? Porque se é tecnologia, alguém já está usando. Você pode não estar usando, mas não é do futuro. Ela pode ser do seu futuro, mas já tem gente usando. Sim. Então é muito disso, de entender que a gente precisa também sair desse lugar, né, de a inteligência artificial vai substituir você como profissional, né? Tem que sair um pouco desse lugar para se apropriar das tecnologias e como elas podem te ajudar, né? Tem um caso real que eu acompanhei essa semana, que um amigo usou, por exemplo, teve uma reclamação do cliente dele que caiu a venda numa região lá que ele estava fazendo campanha de Google Ads.
E aí ele começou a perguntar para a inteligência artificial que estava integrada no Analytics. Teve alguma queda de venda nesse dia para essa região? Teve. Mas qual que foi o canal de aquisição que oscilou? E aí ele foi fazendo, aí descobriram que era uma campanha de display que tinham parado e aí fez com que caíssem as vendas. Então, assim, para isso é incrível, sabe? Caraca. Tem que começar, de alguma forma, a se familiarizar, sim. Porque demoraria, talvez, 3, 4 dias para uma análise dessa que foi feita em minutos. Sim. E tem que aprender a perguntar, né? Tem que saber perguntar. Porque não adianta você chegar lá e falar assim, faça a minha loja vender mais. Não. Peraí, ela vai te dar uma série de opções, como você falou, ela não vai falar, não sei, mas você tem que saber o que perguntar para IA. E tem esse lugar que, inclusive, de semanas atrás, o Renato Grau esteve aqui com a gente também, Sim. né? E falando de inteligência de futurismo, né? E foi muito legal, né? Futurologia. É futurismo. Não é futurologia, é futurismo. Não é adivinhação, é futurismo. E ele falando sobre o seguinte, né? Antes disso tudo, a empresa precisa se preparar para ter um rol de dados, né? um portfólio de métricas, de medições, de dados, de volume desses dados, para aí, então, começar a pensar nessa apuração utilizando inteligência artificial. Tem muita empresa que não está nem nesse ponto, ela não consegue nem metrificar o negócio dela, né? Tem que ter o dado, tem que normatizar eles para você conseguir consultar. Normatizar. Cruzá-los em tabelas para você conseguir extrair informação. Você falou do repertório, é importantíssimo. Se você nem sabe o que você está buscando, a inteligência artificial pode ajudar, mas é melhor quando você já sabe e aí você falou, pô, isso aqui vai demorar um tempão para eu fazer, então deixa eu usar aqui a ferramenta. Eu estava dando aula para o pessoal da Mauá lá e eu perguntando para eles, você já tem a IA que é do seu coraçãozinho? Por quê? Porque eu tenho uma que fala muito bem comigo, a outra não fala tanto. Então a gente já tem os times, né? É o time que é GPT, é Gemini, é DeepSeek. Qual que é o seu time, né? Porque cada um você cria por conta do repertório. Você sabe que aquela IA te conhece tão bem que você fica até com preguiça de falar com a outra, porque você tem que explicar tudo de novo. E aí isso começa a ser até parte de um problema, porque você fala assim, cara, como é que eu vou sair dessa IA agora, já que ela me ajuda tanto aqui? Sim. Eu tenho que criar todo esse contexto, esse repertório. Aí eu falei para eles, por que isso não é um modelo de negócio? Para você transferir esses dados, passar essa informação, que a gente até comentou aqui uma vez, ser personal trainer de IA. Para que eu possa entregar para você o mais perto possível do repertório que você tinha na outra. Então vira aí uma série de dados. Né? Tem um mercado que fala aproximadamente 17 bilhões nos próximos 5 anos que vão crescer em função da IA, sabia? Caramba, olha só. Mas você falando, eu já imagino que talvez mais para frente eles criem um modelo privativo em que eu só acoplo o modelo de linguagem para acessar esse meu modelo privativo e aí eu posso só integrar diferentes formas, diferentes inteligências dentro do meu modelo. Uma parte da IBM está fazendo isso. Então, os bancos, por exemplo, já estão trabalhando nesse modelo. Né? Eles usam o modelo de LLM em open source. Aí eles trazem, montam esses modelos de forma privativa, aí estabelecem a mesma base de dados para todos eles, começa a treinar e começa a entender quais dos modelos respondem melhor para aquela aplicação específica. Aí beleza, validou, eles desistem dos outros e aí vão avançando dessa forma, né? Lá no Superbots Experience eu vi os caras falando. Mas já que estamos falando de futuro, como você vê o mercado do e-commerce nos próximos... Eu já não falo mais próximos anos, a gente aprendeu aqui que não dá para fazer previsões, mas assim, para os próximos meses, como é que você vê o mercado de e-commerce? Tá crescendo isso. Porque chega a Shopee, aí chega a Temu, aí chega a Amazon, e eles estão se matando ali no marketplace. Então, isso faz com que as pessoas comecem a estar mais predispostas a comprar online. Então, isso vai mudando o comportamento das pessoas. Coisas que elas compravam off, elas já pesquisam no on. Então, a tendência é crescer. Aí tudo bem, tá todo mundo comparando o mercado com os mercados da China, né? A China é muito específico o que está acontecendo lá, mas assim, a participação do varejo digital lá é incrível, assim, acho que está em 60%, 70%. Aqui no Brasil é nada ainda. Então, as chances que as pessoas se posicionando e fazendo essa parte de análise, benchmark, você consiga ocupar bastante espaço. E o Brasil, ele tem uma particularidade também, que quem trabalhar, mesmo que você trabalhe um produto que não tenha tanta margem, mas fazer uma boa foto, vídeos, uma boa descrição, ter um bom atendimento, ter uma malha logística boa para fazer um frete rápido, você consegue, sabe, vencer no digital. Então, eu acho que a perspectiva é boa para o e-commerce. Ela é boa sim.
E o e-commerce? E aí eu falei dos dois caminhos, eu falei a questão da IA. Vitor também é um empresário da área de educação para a formação de e-commerce. Conta um pouco mais de onde veio isso e como é que está a tua operação do e-commerce e como é que você está tocando isso. Não, a jornada da VegPet, ela foi muito especial para mim, assim. Conheci vocês, conheci muitas coisas e uma das coisas que apareceram foi uma oportunidade de dar aula na FIAP em 2019. Olha só. Entre 19 e 20. Então eu dei aula em curso de MBA, graduação e tocava o Startup One também com o Bruno lá. Ele coordenava e a gente fazia, em vez deles fazerem TCC, eles montavam uma startup. Então eu fiquei 2 anos lá com o pessoal, na disciplina de marketing digital e ciência de dados. E eu gostei bastante da experiência. O que eu não gostava muito é essa parte de correção de atividade, prova. É uma parte complicada. Faz parte, é como o pacote todo. Mas era uma delícia sentar com os alunos, mentorar, bolar as aulas, gravar as aulas. E aí, junto com esse período, né, eu fiquei até 20, eu falei, vou começar a fazer por conta. Porque eu fui lá, estudei o OBS, aprendi um pouquinho de equipamento e comecei a devolver no e-commerce. Aprendi um pouquinho de equipamento. O cara montou um set de filmagem no quarto. Cara, com luz, com câmera, não sei o que. Eu falei, cara, eu aprendi um pouquinho. O Vitor é terrível, cara. Não, e aí comecei a fazer isso, devolver um pouco do bastidor. Então, gravo vídeo tutorial, eu mesmo apertando o botão. Gravo vídeo mais de negócios. Só que eu fui percebendo também, quando eu ficava falando muito de negócios, que é o que eu mais gosto, gestão, negócios, processos, cara, tem pouca visualização. Quando você mostra como montar uma loja, ou como você chega nos seus 30 mil reais de faturamento primeiro, vem muita visualização. Então isso também já diz um pouco sobre o perfil. As pessoas, elas querem, às vezes, o início da jornada, ou a maior parte das pessoas estão nesse início da jornada. Aí, essa parte de gestão, eu fiquei mais para a parte de mentoria. Eu percebi isso também. Falei, legal, disponibilizar mentoria, eventualmente uma consultoria. Então, o e-commerce é um canal que eu trago conteúdos relacionados a negócios, mais para e-commerce, no dia a dia, e tem de todos os tipos. E também tem essa parte mais consultiva, de mentoria, que aí eu faço com as pessoas que já estão nesse estágio, né? E aí foi por isso que eu montei. Já tem 2020, vai 5 anos já de projeto também. Passa muito rápido o tempo, né? Faço aula toda quinta ao vivo, já tô nas 180, acho 180 aulas. Cara, então vamos lá, fala aí. Toda quinta. Toda quinta às 20, ao às vivo 20 lá no e-commerce. No e-commerce. Daqui a pouco a gente vai passar o canal do Vitor, tá? Direitinho ali para você acompanhar. E aí, é isso. Uma característica que eu tenho é a visão de longo prazo e consistência, assim, que eu acho que é boa pro empreendedor também, né? Sim. Então, sigo firme e forte lá. Que legal, cara. Foi o yoga que te trouxe essa visão de longo prazo, essa paciência? A gente tá até falando lá no bastidor, né? Que eu tava a fim de fazer luta, né? Aí você fala, mas como é que uma coisa conecta com a outra? Bugou a mente. Eu gosto, eu acho que sim. Eu acho que eu faço treino de meditação diária, de 20 minutos. Então são algumas coisas, a prática lá do yoga, são coisas que vão dando uma visão diferente, porque hoje é uma vida cheia de estímulo, né? A gente está habituado à rede social e parece que a tecnologia vigente molda o comportamento da sociedade. Então é tudo muito de imediatismo, tudo muito disperso, e o yoga não. Qual que é a proposta? É você remover dispersões e se conectar com algo mais essencial, né? Mais interno. Então acho que isso acaba influenciando. E tem uma questão, Hugo, assim como as máquinas, quanto mais a gente vai ficando velho, mais demora o setup. A gente vai ficando mais velho, cara, o yoga, uma prática de meditação, de oração, é para que o setup seja feito de maneira adequada. É verdade. Então, cara, antigamente o setup era rápido. Hoje em dia, cara, se não for, no caso dele é 20 minutos, o meu é meia hora, 45, senão não entra no setup, entendeu? Vai demorando mais, cara. Mas eu penso muito nisso, por exemplo, eu trabalho com marketing digital. Então, é isso. Às vezes tem que pegar uma trend, e é uma coisa que vai contra a minha filosofia de vida, sabe? A minha vida tá indo para um caminho de menos dispersão, menos barulho. Então é interessante também como equilibra, né? Tudo isso. Caraca, muito... E mais uma vez, para quem assiste a gente semanalmente, vai ele falar de novo que o tempo acabou. O tempo voou, Não, o tempo voou. Porque, cara, a gente tá num dilema, Vitor, que assim, é tanta gente boa que a gente traz e 1 hora é pouco. 1 hora é isso pouco. Tanto é que a gente até estava falando com... Acho que a última pessoa que a gente falou foi a Thalita, né? Thalita teve semanas atrás com a gente, falando sobre Setembro Amarelo e tal. E a gente vai começar até a trazer de novo as pessoas, porque, cara, esgota o assunto né, dentro dessa hora. E é claro que, para terminar a parte de conteúdo do nosso podcast, temos a pergunta clássica, certo? Pergunta clássica. Aquela que resume 50 minutos de conversa.
Afinal, amigo Vitor Ramos, o que não fazer em vendas? Olha, eu acho que a gente... Vou falar pro e-commerce, né? Sim, Pra sim. É não ter clareza das métricas de conversão, pixels configurados, sabe? Que aí você vai torrar um dinheiro. No digital é quase que instantâneo, você colocou a verba lá no Google e no Meta, eles vão consumir. Então ali o que você não deve fazer é fazer investimentos sem ter a parte de conversão bem mapeada e seus números na mão. Boa. E isso lá no e-commerce, eu sei que você tem aulas Total. específicas para... Porque uma coisa que a gente fala também aqui, no que não fazer em vendas, é assim, tem gente que fala assim, não, vamos fazer um negócio mágico e maravilhoso. Não, cara, você já fez aqui, ó, o arroz com feijão bem feito? Né? Antes de pensar em grandes montagens, você já fez o básico bem feito para ter um mínimo ali de estrutura para iniciar? É nesse sentido também, né? Eu acho que sim. Porque se você não tem um setup ali de quanto que você investe, qual que é o retorno em vendas, você vai fazer algo que vai vir da cabeça ali, que é importante. Então você vai criar sua hipótese, legal, você vai validar. Mas você tem que estar amparado no algoritmo para ele até conseguir otimizar a tua campanha para trazer mais retorno. Então, às vezes a pessoa, é muito difícil. Pô, sei lá, procura um parceiro, procura alguém que faça a configuração. Mas no digital, aproveita o que ele tem de melhor, que é essa referência, da onde que vem, rastrear tudo. Mas saiba também, acho que é legal de trazer para o e-commerce, que nem tudo é rastreável hoje em dia. Existe uma discussão grande que é a origem da venda, a gente não consegue mais pegar 100%. Tanto que muitas empresas, o orçamento de mídia, de marketing, está vindo do financeiro. Já não é mais uma justificativa do marketing falar... O Google trouxe um ROAS de tanto, o Meta de tanto, porque tem tanto overlap de canal Sim. que é desafiador demais você saber exatamente, né? Então, faz o básico bem feito, traqueia tudo. E também acho que uma visão legal pega essa meta financeira para você poder ter mais liberdade no marketing. É isso aí, porque no final das contas, e sabendo que a jornada do consumidor está muito longa, ele é impactado por diversos touch points diferentes, de canais diferentes, então não dá para responsabilizar um canal só por aquele checkout, né, por aquela venda, né? Você tem que ter uma visão mais holística, mais 360 de toda a atividade de marketing. Né? Um clássico, um erro clássico, o que não fazerem vem um padrão, assim, que eu vejo vários e eu já fiz algumas vezes na VegPet. Você tem uma campanha de meta, de Facebook, e ela está performando mal. E aí você pausa. Fala, tá, não vou parar essa campanha aqui. Aí, de repente, você mantém as do Google, que estavam indo super bem. E aí você vai ver que as suas vendas vão começar a cair. E aí vai demorar 3 meses, às vezes, para você conseguir ver o resultado retornar. Então, entre parar, você parou uma campanha, vai demorar 3 meses para o seu faturamento cair. Aí depois você vai fazer o setup de novo, vai demorar mais uns 3 meses para começar a retornar, porque você percebeu que aquela campanha que estava indo mal, na verdade ela estava levando gente para outra campanha que estava performando bem. Então é lento esse processo, sabe? Numa decisão dessa, você pode ficar 6 meses ali com o seu faturamento comprometido, tem que tomar bastante cuidado. Caraca, é isso. Vitor, quais são as redes sociais que as pessoas te encontram para saber mais, para conversar contigo, para saber mais sobre o e-commerce? Como é que é isso? Cara, eu uso o Instagram, Victor_A_Ramos, e o canal do YouTube E-commerce. Só digitar lá, Victor E-commerce, que vai aparecer. Aí LinkedIn tem também, mas, cara, tá praticamente indo parado, assim. Insta e YouTube é mais fácil. Isso, YouTube é chat. Tô ativo. Ah, cara, obrigado. Valeu. Nossa, cara, eu sabia, assim, que a gente sabia, né, na verdade, quando te trouxesse aula com certeza, você tem além de toda a tua jornada, você tem muita prudência, você é muito assertivo no que você traz. Então, cara, obrigado por estar aqui com a gente, viu, Vitão? Não, eu agradeço, obrigado pela oportunidade. Não, tamo junto. A cabeça do nosso telespectador tá fervendo agora, falando, meu Deus do céu, como é que eu faço? Legal, então não perca, próxima quinta às 20 já esteja lá no e-commerce. Exatamente. Muito bem, então, olha só, gente, estamos encerrando mais um Que Não Fazer em Vendas. Cara, hoje, você vê, e você percebe que assim, né, cada episódio tem as suas especialidades. Hoje foi um episódio assim de engatar a quinta marcha e né? A gente já teve episódios ali mais tranquilos, mais reflexivos, mas é isso é o Que Não Fazer em Vendas, porque a gente sabe que são expertises muito diferentes que precisam ser dados a você para que você se desenvolva em vendas, se desenvolva dentro da sua liderança comercial e desenvolva os seus negócios, desenvolva suas empresas, né, Luiz? Isso, Vitão, cara, é sensacional estar com você, é sempre uma energia, uma troca interessante, aprendo muito, a gente esbarra nele e aprende uma coisa, muito legal. Exatamente. Se no ônibus, topa com ele assim, já aprende alguma coisa. É muito bom estar com você,
parabéns pela tua jornada, pela verdade. troca que você faz, porque realmente isso tem um senso de propósito muito interessante e isso inspira. Então, parabéns pelas inspirações que você também causa nas pessoas que te seguem, tá? Talvez você nem tenha noção do impacto que você tem, mas saiba que é grande sim o impacto que você causa nessa terra. Você não está aqui nem um pouco por acaso e, obviamente, por isso que o yoga te faz refletir a respeito disso. Obrigado mais uma vez, parabéns aí pelo teu trabalho e a gente espera se ver em breve, aí, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. É isso, Hugo? É isso aí. Valeu. Finalizamos mais um. A gente te espera na próxima terça-feira para estar conosco aqui na Vesa TV, no nosso YouTube, nos nossos canais também. E fique ligado que tem muita coisa chegando. Até a próxima semana. Valeu, gente. Até mais.